Obrigada. Bem, boa tarde a todas e todos, senadoras e senadores presentes, ao senador Assi Gurgax, presidente da comissão, a quem agradeço o convite para falar nessa audiência, representando o Amazon, que é um instituto de pesquisa não governamental brasileiro, sediado em Belém, fundado há 30 anos, que tem como missão promover o desenvolvimento sustentável e conservação na Amazônia. Nós temos, nos últimos 15 anos, estudado, se debruçado sobre esse tema fundiário, especialmente na Amazônia. Temos várias publicações sobre o tema, publicamos há pouco tempo um relatório chamado 10 fatos essenciais sobre regularização fundiária na Amazônia Legal, e também temos uma nota técnica específica sobre o projeto de lei 510 de 2021, sobre o qual eu vou dedicar a maior parte da minha fala hoje. Eu queria inicialmente enfatizar que a regularização fundiária ela é importante para garantir segurança no campo, para reduzir conflitos, para gerar renda, desenvolvimento. Acho que quanto a isso não há contradições, né? Acho que todos concordamos. Mas é igualmente importante que as leis e práticas fundiárias sejam compatíveis com as leis ambientais e com os objetivos de redução do desmatamento. Ou seja, o Brasil ele precisa resolver o seu passivo fundiário, né? Precisa regularizar as demandas legítimas a direito à terra, sem provocar mais ocupação ilegal de terras públicas associada a desmatamento. Esse é o nosso grande desafio nesse tema. Mas, infelizmente, na minha avaliação, o projeto de lei 510 ele não traz inovações para combater a grilagem de terras ou para avançar na regularização fundiária com as salvaguardas necessárias no tema socioambiental e ainda podem estimular novas invasões de terras públicas associadas a desmatamento. E para explicar melhor essa minha posição, eu queria abordar 3 aspectos principais. Primeiro, é esse argumento, né, de que é necessário titular a terra para reduzir o desmatamento, né, na lógica de que só quando a gente consegue identificar e punir quem desmata e para identificar quem desmata que é possível punir, né? Esse é um argumento que tem sido muito falado, principalmente nos últimos 2 anos, por conta do aumento absurdo, né, de desmatamento, especialmente na Amazônia, que ocorreu a partir desse ano, né, de 2019, que superou pela primeira vez em uma década de 10 mil quilômetros quadrados de desmatamento. Na minha avaliação, essa afirmação ela não possui nem base jurídica e nem base científica, né? Do ponto de vista jurídico, não existe na legislação ambiental brasileira a exigência de que uma pessoa só pode ser punida por praticar um dano ambiental se ela for dona do imóvel. Até porque a gente tem na própria Lei de Crimes Ambientais a previsão do crime de desmatar floresta pública. Então, não faz sentido dizer que eu não posso punir quem está praticando desmatamento em floresta pública porque essa pessoa não é dona dessa área. E tem vários estudos, tem um estudo do MapBiomas, por exemplo, que indica, né, que já é possível identificar CPFs e CNPJs ligados a desmatamentos ilegais em 75% dos casos, usando informações que já estão disponíveis em cadastros governamentais, como, por exemplo, o Cadastro Ambiental Rural. Então, basta realmente, se houver essa intenção de punir o crime ambiental, utilizar essas informações para poder identificar quem está praticando o desmatamento ilegal. O segundo ponto é que essas florestas que estão sendo desmatadas, elas têm dono, e os donos somos todos nós, brasileiros, brasileiras, porque a gente está falando de terras públicas da União, como foi colocado aqui, né? São florestas públicas, e a manutenção dessas florestas como públicas, ela é fundamental para que elas continuem sendo conservadas, porque vários estudos que foram publicados na última década, eles mostram que as áreas mais conservadas são justamente as áreas públicas protegidas, especialmente como terras indígenas ou também comunidades de conservação. O projeto MapBiomas também fez uma avaliação que mostra que nos últimos 35 anos as áreas mais desmatadas são justamente as áreas privadas e as áreas mais conservadas são as áreas públicas protegidas. Então, se a gente quer, como nação, reduzir desmatamento, a gente precisa alocar essas florestas rapidamente para proteção, porque senão elas acabam sendo alvo de ocupação ilegal. No Amazon, a gente estima que, em média, 40% do desmatamento anual na Amazônia, ele está ocorrendo nessas áreas públicas que ainda que não tiveram uma destinação. Mas isso não significa dizer que essas áreas devem ser tituladas, porque, na nossa avaliação, fazer isso na verdade, premiar o desmatamento, não é punir o desmatamento.
E esse tipo de desmatamento que ocorre nas florestas públicas, ele está acontecendo justamente para forçar a privatização dessas áreas. Isso é um ciclo histórico que se repete aqui na Amazônia, que já aconteceu em outras regiões do Brasil, mas que agora visivelmente ocorre na Amazônia, né, que começa justamente com a ocupação, com a invasão de uma terra pública, seguido de desmatamento para demonstrar o uso, né, dessa área. Na sequência, esse imóvel ele é loteado, ele é inscrito em cadastros como cadastro ambiental rural. Quem ocupou pede um título de terra para esse imóvel, muitas vezes acaba vendendo essa ocupação para terceiros que acabam comprando muitas vezes de boa fé, sem saber que se trata de uma área ilegalmente ocupada. E quando a lei não permite que essas áreas sejam regularizadas, o que a gente observa é uma pressão sobre o Congresso justamente para mudar a lei. E quando essa lei é mudada, a gente então acende essa nova expectativa de que as áreas continuem sendo ocupadas, porque no futuro vai haver uma mudança da lei e vai legalizar essas ocupações. A gente viu exatamente isso acontecendo há 4 anos atrás, porque a Lei 11.952, que a gente está conversando aqui hoje, ela já foi amplamente modificada em 2017. Né? Inclusive, foi feita uma extensão do prazo de ocupação de terra pública que pode ser legalizado. Esse prazo era 2004, e com a lei mudada em 2017, passou a ser 2011, se a gente considerar todas as situações que são previstas na lei. A minha avaliação do PL 510 é que há uma tentativa de ampliar esse marco temporal agora para 2014, porque a gente precisa olhar não só lá o que está no artigo 5º, que fala 2012, mas também a proposta do artigo 38, que acaba estendendo isso para 2014. E o ponto, acho que talvez um dos mais problemáticos do PL, é que também no artigo 38 há uma proposta de permitir a legalização de áreas públicas que sejam, na minha avaliação, invadidas a qualquer tempo, inclusive no futuro, porque o artigo prevê que imóveis que não atendam os requisitos de regularização, ou seja, por exemplo, a ocupação ocorreu após o marco temporal, que esses casos que sejam indeferidos possam ser privatizados via licitação, mas dando preferência para quem ocupou e invadiu essa terra. Então, aprovar o PL 510 com essa redação vai permitir a venda de terra pública ocupada após o marco temporal, o que é um estímulo direto para que tenha mais ocupação de terra pública na expectativa de que essas áreas sejam regularizadas. E a gente sabe que isso está associado ao desmatamento. A gente já estimou no Amazon que esse tipo de mudança na lei pode levar a um desmatamento adicional de até 16 mil quilômetros quadrados, fora o desmatamento que já está ocorrendo todo ano. E isso, se a gente considerar, no nosso estudo a gente considerou uma área de 19 milhões de hectares, que já estava, digamos, carimbada, né, como uma área para regularização fundiária pelo governo federal. Mas a gente sabe que esse PL ele vai abranger uma área ainda maior e também fora da Amazônia. Então, na prática, a gente nem sabe ainda qual é o possível impacto total de desmatamento que esse tipo de disposição pode trazer. Um segundo argumento que eu gostaria de trazer aqui para os senhores é a questão de se precisa ou não mudar a lei para corrigir essa injustiça, de fato, histórica, com milhares de famílias que aguardam o título de terra há décadas. Isso é fato. Aqui na Amazônia, isso é uma situação, infelizmente, a gente sabe que tem um passivo. A questão é que essas demandas já estão plenamente cobertas na atual Lei 11.952, porque ela já prevê, como eu falei, a regularização de pessoas que ocuparam terra pública até 2011. Então, não faz sentido defender que precisa aprovar o PL para reconhecer o direito de quem já está nessa área há décadas, desde que essas pessoas, obviamente, ocupem de forma pacífica e estejam produzindo. Então, não faz sentido mudar a lei para atender essas famílias. O que a gente precisa é implementar a legislação. E o terceiro ponto que eu gostaria de trazer é o ponto a proposta do PL de praticamente retirar a vistoria prévia ao imóvel, como se fosse uma solução para resolver a demora na titulação ou uma possível desburocratização, né? Entendo que isso também não está certo, está equivocado, porque se a dispensa de vistoria é a solução para agilizar a regulação fundiária, então eu entendo que essa solução ela já nasce fracassada. Porque a maior parte dos imóveis que aguardam a titulação nunca precisaram de vistoria. Desde a aprovação lá atrás, em 2009, da Lei 11.952, os imóveis de até 4 módulos fiscais, que são imóveis da agricultura familiar e que, segundo o INCRA, são em torno de 80% dos imóveis que aguardam a titulação, eles não precisam de vistoria prévia.
Então, se fosse verdade que a vistoria é aquilo que emperra a regularização, então como é que pode, depois de 12 anos da lei, ainda ter tantos imóveis, a maioria justamente nessa faixa de tamanho que aguardam a titulação? E é importante reforçar que é impossível ter certeza se a área tem conflito, né, se tem ou não conflito, só olhando pela imagem de satélite. O uso de tecnologia de sensoriamento remoto, ele é importante, ele é bem-vindo. O INCRA já tem um sistema desde 2019 que faz esse trabalho, que cruza dados. O uso já está regulamentado pelo decreto 10952, né, de 2020, já está usando, né, essas ferramentas. E é importante porque pode sim reduzir o tempo de vistoria. É possível, pela imagem de satélite, já ter uma noção se a área tem ou não uso produtivo. Mas a lei exige a ocupação mansa e pacífica, e sem vistoria não tem como garantir isso. Então, aumentar o tamanho dos imóveis que tem essa dispensa de vistoria, ou até excluir, né, como propõe o PL 510, aumenta o risco de titulação em áreas com conflito. Né? E conflito não traz segurança jurídica, que é o que se pretende no final. A gente quer segurança jurídica no campo também. E, além disso, essa dispensa que está sendo proposta, ela acaba contrariando uma decisão do STF, que já julgou a Lei 11.952 e considerou que a vistoria só pode ser dispensada para imóveis de até 4 módulos fiscais e se houver uma checagem robusta, né, de banco de dados que deem a segurança de que aquela área, de fato, o titular daquela área não está violando nenhum outro direito. Mas eu não vejo no PL 510 inovações que, de fato, contribuam com essa robustez na checagem e que digam que com segurança é possível dispensar a vistoria, porque, olha, eu consigo com esses dados agora checar conflitos. Infelizmente, não vejo que isso está sendo proposto no PL. E nesse tema de demora para titulação, né, que eu acho que é um dos principais nesse caso, eu realmente queria chamar a atenção, imagino que o presidente do INCRA vai apresentar os dados, né, de titulação que ocorreram, né, nos últimos anos, mas eu queria chamar a atenção de um dado da titulação de terra feita diretamente pelo governo federal em títulos definitivos, né, em 2019 e 2020, né, porque o INCRA emite vários tipos de título para assentamento, título provisório, liberação de cláusulas resolutivas, enfim. Então, mas a gente está falando aqui da Lei 11.952, eu acho que é importante focar nos títulos definitivos, né, de terra. Quando a gente olha para a média de 2009 a 2018, a gente vê que houve uma média de 3.190 títulos emitidos por ano, que não é suficiente, é baixo desempenho. Eu acompanhei essa implementação dessa lei, a gente tem vários relatórios analisando, é um desempenho baixo, até porque já chegou em um momento a ser quase 10 mil títulos. Então, de fato, houve uma queda, mas a média é 3 mil títulos. Quando a gente olha o que aconteceu em 2019 e 2020, a gente vê, segundo informações que o INCRA enviou para o STF, numa nota técnica recente, em 2019 foi emitido um título definitivo diretamente pelo INCRA. Em 2020 foram 553. E eu trago essas informações porque se a preocupação do Senado, né, do Congresso, é acelerar a titulação, esse tipo de titulação, né, com a segurança que é necessária, e propor uma solução para isso, eu acho que é importante o Congresso questionar por que houve uma redução tão brusca no número de titulação, porque se já era baixo, ficou ainda pior. Né? A gente saiu de 3 mil para agora 553, em 2019. Né? Então, eu entendo aqui que realmente houve uma decisão precipitada de repassar para o INCRA essa atribuição, porque é importante lembrar que a implementação da Lei 11.952 não era do INCRA. Desde a aprovação em 2009, havia uma estrutura fora do INCRA para implementar essa lei. O INCRA participava de diferentes momentos, é uma instituição importante nessa prática, mas de fato não era lá que tramitava. Então, o que aconteceu? Que foi feita uma decisão precipitada de repassar isso para o INCRA sem dar as condições adequadas. Né? Então, veio um legado de processos, como o próprio presidente do INCRA já falou em outras situações, de processo de papel. A equipe foi totalmente dispersada, então não ficou histórico daquele processo dentro da instituição, e de fato não foi dada as condições para que essa implementação acontecesse. Então, eu acho que esse é um ponto, talvez o principal que deveria ser avaliado para realmente que tipo de medidas podem ser feitas para reforçar a capacidade institucional do INCRA, porque não vai adiantar mudar a lei agora, tentando fazer todas essas flexibilizações que eu comentei aqui, se no final não tiver estrutura, vai continuar sendo lento. Infelizmente, essa é a realidade. E antes de concluir, eu queria enfatizar que qualquer solução para esse sistema fundiário,
realmente requer um ambiente de confiança, de diálogo e de transparência. E, infelizmente, esses três aspectos não existem atualmente quando a gente fala desse tema, quando a gente fala do governo federal, em alguns casos, eu diria até do governo estadual, e do ponto de vista da sociedade mais ampla. Isso porque o comitê que foi previsto, que está previsto na Lei 11.952, para acompanhar a implementação dessa lei, ele foi extinto em 2019 e até hoje ele não foi recriado. Então, não existe efetivamente um espaço para o acompanhamento da sociedade, dos estados, dos diferentes atores, para entender como tem sido a aplicação dessa lei e para contribuir com soluções, porque é importante esse tipo de espaço justamente para poder discutir as soluções que podem ser dadas, né? Então, eu acho que é importante registrar isso aqui, de que esse tema requer realmente um ambiente de transparência e de diálogo e que, infelizmente, isso não está acontecendo. Eu teria outros pontos para trazer sobre problemas e riscos do PL, mas eu gostaria, obviamente, de encerrar e dar espaço para que outras pessoas possam falar. Deixo a sugestão, né, de que os assessores dos senadores e senadoras possam ler a nossa nota técnica, onde a gente detalha vários outros aspectos que entendemos serem problemáticos no PL. E eu queria finalizar reforçando que qualquer tentativa, proposta de mudar a lei fundiária que pretenda permitir titulação de terras públicas invadidas depois de prazos previstos em lei, que atualmente é 2011, isso é sim falar em legalização da grilagem, porque grilagem também é invadir terra pública com a intenção de ocupá-la, é um crime previsto numa lei de 1966. Então, toda vez que se permite que isso aconteça e legaliza, a gente está, na prática, como país, legalizando a grilagem. A gente está premiando, a gente não está punindo quem está desmatando para ocupar a terra. Então, eu entendo que, como país, né, como Brasil, a gente realmente precisa dar um basta nesse ciclo de grilagem de desmatamento se a gente tem qualquer intenção de conservar a floresta amazônica, de produzir de forma sustentável e de ter credibilidade dos nossos compromissos de redução do desmatamento. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade e fico à disposição para qualquer discussão e perguntas. Obrigada. Muito obrigado.